Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Daiane, do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje daremos continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa, nós estamos conversando sobre a unidade 2, o que é adivinhas. E nós vimos várias adivinhas em nossas aulas. E na aula de hoje, nós iremos usar este livro, a revistinha. Eu quero que vocês peguem aí. Eu vou dar um tempinho. Pegaram? Muito bem! E agora eu quero que vocês abram na página 42. Como é mesmo 42? Muito bem, o 4 e o 2. E eu farei a leitura da atividade de número 5. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque na atividade eu tenho várias adivinhas. E cada adivinha tem 3 alternativas e só uma é a resposta correta. Então vocês deverão prestar muita atenção na hora de responder. Tudo bem? Vamos lá? Vou começar. Atividade 5. Adivinhe se puder. Atenção! Ouça a leitura de cada adivinha. Se não descobrir a resposta sozinho, tente adivinhá-la com a turma. Encontre então a palavra correta e marque-a com um X. Hoje, nós não vamos tentar adivinhar a resposta com a turma. Nós vamos combinar, eu e vocês, certo? Então, vamos lá. A primeira adivinha. Aí na página 42, hein? Estão na página certa? Isso! Adivinha número 1. O que é? É duro, gordo e careca. É branquinho, sim, senhor. Sua mãe é desdentada e o seu pai é cantador. Que adivinha engraçada e difícil também. Quem será que é duro, gordo e careca e tem a mãe desdentada? Olhem aí, na frente da adivinha tem 3 alternativas e nós vamos descobrir qual é a resposta correta. Será que é o olho? Será que é o olho? Será que é o orgulho? Ou será que é o ovo? Será? Muito bem! É o ovo, mas vocês são espertos demais. Então, eu quero que vocês marquem com um X a resposta correta. E agora nós vamos para a adivinha de número 2. Vamos lá? Número 2. O que é? Assobia e não tem boca. Corre e não tem pé. Nossa, o que será que adivinha difícil? Que desafio, não é mesmo? O que será que assobia e não tem boca? E corre e não tem pé? Será que é o feito? Será que é o vento? Ou será que é o veado? O que será que é? Ah, mas vocês estão espertos demais. É o vento. Muito bem. Então, marquem a resposta com um X. Agora nós vamos para a terceira adivinha. O que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça.
tem boca, mas não fala, tem asa, mas não voa. O que será que é? Olhem as opções, as alternativas aí na frente. Vamos ver? Será que é o bolo? Mas o bolo não tem chapéu, né? Será que é o bule? Será que é o olho? O olho tem asa? Muito bem, é o bule. Olha o desenho do bule aí aparecendo. Vocês estão vendo? Isso! Marquem com um X a resposta correta. Agora vamos para a próxima? Adivinha de número 4. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. Mas essa adivinha tá fácil. E o que será? Vamos olhar então a resposta correta? Será que é o abacate? Será que é o abacate? Será que é o bule? Olha o bule aparecendo aqui de novo. Ou será que é o abacaxi? Eu só sei que é uma fruta, mas qual será? O abacate ou o abacaxi? Vocês são espertos demais. É o abacaxi. Olha o desenho dele. Ele tem uma coroa, mas ele não é rei. E ele tem vários espinhos para segurar o abacaxi. E dói, coça a mãozinha. Mas ele não é peixe. Então é o abacaxi. Vamos para a próxima adivinha? Adivinha de número 5. O que é o que é? Queremos no quintal e nunca queremos na cabeça. O que será que a gente quer que fique lá no quintal, mas não quer na nossa cabeça? O que será? Será que é o gato? Será que é o alho? Ou será que é o galo? Muito bem, mas vocês são espertos demais. É o galo. Nós queremos o galo lá no quintal, mas nós não queremos o galo na nossa cabeça. Então, a resposta é o galo. Anotem aí. Marcaram com um xizinho? Então, o galo, nós queremos ele lá no quintal e nunca na nossa cabeça, não é mesmo? Ninguém quer ganhar um galo na testa. Isso não é legal. Crianças, e vocês? Gostaram de conhecer novas adivinhas? Eu adorei fazer essa atividade no livro Revistinha. Foi muito divertido. Teve várias adivinhas que eu não conhecia. Eu precisei pensar para encontrar a resposta correta. E as adivinhas, elas são assim mesmo. Elas tentam enganar o leitor, não é mesmo? A gente lê e fica pensando na resposta. Qual será a resposta correta? E elas são muito divertidas, muito engraçadas. E vocês conhecem outras adivinhas? Vocês gostam de brincar de adivinhas? Então eu quero que vocês brinquem aí na casa de vocês. Perguntem para o vovô, para a vovó, se eles conhecem outras adivinhas diferentes. E a minha mãe sempre conta adivinhas super divertidas. E ela fala umas adivinhas bem difíceis. Ela tenta me enganar, mas eu penso e consigo encontrar a resposta correta. E foi um prazer, eu adorei a participação de todos vocês nas atividades. E a nossa aula termina por aqui. E não se esqueçam, continuem se cuidando. E quem não respondeu junto comigo as adivinhas, pede ajuda para um familiar e conclua as atividades. Um super beijo e até mais. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana estudamos língua portuguesa com o livro SESI. Vimos mais sobre o bilhete, mais sobre a carta, certo? Vocês escreveram bilhetinhos aí na casa de vocês, não foi? Gostaram? Aprenderam? Tiraram dúvidas? Muito bem! E para hoje tem mais um outro meio de comunicação que a gente vai aprender mais um pouquinho, tá? Então, olha só. Abram o livro de vocês na página 46 e vamos dar uma olhadinha lá na atividade 8.
Amigos para Cachorro é o título do livro de Silvana Costa. Mel resolve publicar um anúncio no jornal, oferecendo o seu cachorro, porque sua família se mudou para um apartamento e seu pai não a deixou levar o cachorro. Thales procura exatamente um labrador. A amizade entre eles começa pela internet, com a troca de e-mails sobre o cachorro. Então, olha só, tem um livro, Amigos para Cachorro, que fala sobre esse assunto aqui. Uma menina que está mudando de casa e para onde ela vai? Não cabe o cachorrinho dela. Então, ela vai dar um jeito de encontrar alguém que possa adotá-lo e dar tanto amor para ele quanto ela dá. Vamos ver qual ideia que ela teve para escolher alguém para adoção? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, aí na página 47 tem um anúncio. Vamos ler? Olha comigo aí, acompanhe, põe o dedinho aí na leitura. Quero doar um labrador, o Hermes, para uma pessoa que goste muito, mas muito mesmo de cães. Ele é jovem, inteligente, dócil, obediente e amigo. E por ser ativo demais da conta, não se dá bem em apartamentos, provando o quanto é inteligente. Meu e-mail para contato é mel@dog.com.br. Só depois de uma entrevista virtual terei coragem de escolher um novo lar para o meu querido amigo. Então a Mel escreveu esse anúncio e publicou num jornal. Será que ela teve resposta de alguém? O que vocês acham? Então, virem o livro aí para a página 48 e vamos ver isso. Olha o primeiro e-mail aqui, ó. thales@dog.com.br, que é o endereço eletrônico dele. Assunto: anúncio. Detalhes para Mel. Então, o Thales viu o anúncio e resolveu escrever para Mel. Vamos ver? Senhorita, seu anúncio me deixou interessado e curioso. Interessado porque preciso muito de um companheiro com as características do seu querido Hermes. E curioso para saber seu nome. Seria Melissa, Melina, Amélia, Amelina? O meu é Thales e estou aqui para responder qualquer pergunta. É só teclar. Ele escreveu aqui a mensagem e clicou em enviar. E aí, ele fez uma pergunta, porque no anúncio dela, ela deixou como Mel. O endereço eletrônico também. Qual será que é o nome dela? Ele falou Melissa, ele falou Melina, Amélia. E aí? O que vocês acham? Vamos ver o e-mail de resposta dela para descobrir? Vamos lá. Então tá lá, ó. O endereço eletrônico dela, mel@dog.com.br. Assunto: anúncio. De Mel para Thales. Então é a resposta dela. Thales, meu nome é Melinda. Descobrimos o nome dela, hein? Alguém aí tinha pensado nisso? Você já saiu em vantagem no teste, sabia? Disse que precisa de um companheiro. E achou. Vamos às perguntas mais importantes. Na sua casa tem quintal? Você tem irmãos e eles gostam de animais? E seus pais também querem um cachorro em casa? Por enquanto é isso. Aí ela escreveu e clicou em enviar. Então ela respondeu o nome dela, que ele havia perguntado, e ela já mostrou para ele que ela gostou de como ele se apresentou, principalmente quando ele falou que queria um companheiro. É uma prova de que realmente ele vai cuidar bem do Hermes, né? E vamos ver qual foi a resposta de e-mail dele? Olha só, novamente, thales@dog.com.br, assunto: anúncio, detalhes para Mel. Pode ficar tranquila, Melinda. Eu moro numa casa que tem um grande quintal. Meus irmãos adoram cães. A mais velha tem um Beagle, o Alegria, e o caçula, um
Deutschland ou Teckel, o salsicha. O que mais você quer saber? Ah, seu nome é muito bonito. E enviou para ela. Ele está conquistando ela ali, né? A amizade dela ali, falando que os irmãos também gostam de cachorro, eles já têm outros cachorros, tem um quintal grande na casa. Olha, quer mais um ambiente desse para um cachorro igual o dela, que é todo esperto? Ah, com certeza ela gostou bastante. E vocês viram como que são os e-mails, então? Endereço eletrônico, vem de para outra pessoa, né? E escreve o assunto, põe em enviar, é bem prático também, né? E agora, na letra A, tem uma atividade. Preencha o quadro a seguir. Então, a gente vai escrever quem escreveu e quem recebeu os e-mails. Prestem bastante atenção. Quem escreveu e quem recebeu o e-mail 1? Vamos lá? O e-mail 1. Então, olha, quem que escreveu? O endereço eletrônico do Thales, de Thales para Mel. Então, quem recebeu foi a Mel e quem escreveu? O Thales. Vamos colocar aqui quem escreveu? O Thales, quem recebeu? A Mel. Muito bem. E o e-mail 2? Vamos lá? O e-mail 2. Aqui, ó. Quem escreveu foi a Mel e para quem? Para o Thales. Então, vamos colocar lá. Quem escreveu? A Mel e quem recebeu? O Thales. E o e-mail 3? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Quem escreveu foi o Thales e quem recebeu foi a Mel. Então, a gente coloca aí Thales e Mel. Então, vamos para a letra B. Qual foi o assunto das mensagens trocadas? Sobre o que eles falaram mesmo? Ah, isso tá fácil. Além de ele perguntar do nome dela, teve um outro assunto principal ali. Isso mesmo, a adoção do cachorro Hermes. Vamos escrever aí bem certinho? A adoção do Hermes, o cachorro da Melinda. Não esqueçam de colocar o ponto final. Já fizeram? Muito bem! Então, eu encerro a nossa aula aqui. Continuem estudando bastante para ficar mais inteligentes e cuidando da saúde de vocês. Um super beijo para vocês! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E aí, crianças? Estão preparados para dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa? Mas antes da aula de hoje, vamos relembrar o que vimos nas aulas anteriores. Vamos lá? Poemas. Isso mesmo. Tanto visuais como aqueles de outras estruturas, com rimas, estrofes e versos. Tudo isso estamos trabalhando no livro do SESI de Língua Portuguesa, lá na unidade 2, para rir, pensar e sonhar. E na aula anterior eu trouxe para vocês muitos outros poemas do Sérgio Caparelli. Vamos lembrar? Tem o Jacaré Letrado, Minha Cama, Urgente. E eu pedi para que vocês também analisassem em casa outros poemas. Analisaram? Vocês viram quanta criatividade e quantas ideias cada escritor tem para escrever um poema? Muito legal, não é mesmo, crianças? Mas antes de eu dar a tarefinha para vocês, a surpresa que eu falei que eu ia trazer hoje para vocês, nós vamos conhecer um pouquinho desse escritor, o Sérgio Caparelli. E eu trouxe para vocês hoje uma biografia. Vocês sabem o que é uma biografia? É um texto escrito por outra pessoa para falar de alguém. Você já fez uma biografia de alguém? Você já falou, já fez um texto falando de alguma pessoa importante ou querida?
Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da biografia de Sérgio Caparelli. Acompanhe a leitura com a professora. Biografia. Sérgio Caparelli nasceu na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no dia 11 de julho de 1947. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul até se aposentar. Já morou em cidades como Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Paris, Munique, Grenoble, Londres, Montreal e Beijing, onde trabalhou numa agência de notícias de 2004 a 2007. É autor de cerca de 30 livros, entre os quais Os Meninos da Rua da Praia, de 1978, Vovô Fugiu de Casa, de 1981, Boi da Cara Preta, de 1981, A Jiboia Gabriela, de 1984, Meg Foguete, de 1985, As Meninas da Praça da Alfândega, de 1994, Ana de Salto Alto, de 1996, Um Elefante no Nariz, de 2000, Minha Sombra, de 2001, A Casa de Euclides, de 2013 e O Menino Levado ao Céu pela Andorinha, de 2013. Recebeu 5 vezes o Prêmio Jabuti. Várias de suas obras são voltadas para o público infantil. Olha só, crianças, quantos livros Sérgio Caparelli escreveu. E lembrando que nesses livros tem muitos poemas escritos. Que legal, não é mesmo, criança? E eu trouxe para vocês algumas obras para vocês verem junto comigo. Olhem só. Aqui estão alguns dos livros escritos por Sérgio Caparelli. Então nós temos aqui o primeiro, 111 poemas, O Menino da Rua da Praia, A Jiboia Gabriela, Boi da Cara Preta, Poesia de Bicicleta e Tigres no Quintal. Crianças, observem essas obras e vejam como os temas e as ilustrações são divertidas, são coloridas e animadas. Por que será? Sabe por quê? Porque essas obras, a maioria das obras de Sérgio Caparelli, são escritas para o público infantil. E quem é o público infantil? Vocês, crianças, isso mesmo. E aí, vocês já pensaram em escrever como um escritor? Já pensaram em fazer livros? Eu lembro que na sala de aula as crianças adoravam montar livrinhos e encher esses livrinhos de textos, histórias. E vocês aí em casa, já pensaram nisso? Então eu vou falar para você qual vai ser a surpresa de hoje, a tarefa de hoje. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever poemas. Isso mesmo. E você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade para escrevê-los. Ai, mas professor, é muito difícil escrever poemas, porque tem que escrever muitas palavras, tem que ter muitos versos. E aí, crianças? De acordo com o que nós já estudamos nessas aulas sobre poemas, é isso mesmo? Claro que não, crianças. Para escrever poemas, você precisa utilizar a sua criatividade e as suas emoções. Exatamente. Quais são as nossas emoções? Existem emoções que são alegres, a alegria, o entusiasmo, mas também tem algumas emoções como a tristeza, a solidão, a raiva, que são um pouquinho mais tristes, não é mesmo? E aí, vocês vão poder expressar todas essas emoções em forma de poemas, utilizando essas palavras para fazer o poema, ou um poema visual, ou um poema com outra estrutura, com rimas, com estrofes, versos, e até se não precisa nem ter rimas.
Viram como é fácil e divertido, crianças? Ah, diversão, exatamente. Utilizar a diversão para criar poemas. O que te diverte? O que você gosta de fazer, de brincar? Aproveitem e criem um poema. Mas e aí, professora, como vai ser isso? Vejam só, vocês vão criar um poema de sua autoria, ilustre, deixe muito caprichado. Primeiro escreva num caderno, depois escreva numa outra folha, com as correções, não é mesmo? E com a ilustração. Vai ficar lindo. Envie para a sua professora esse poema e quem sabe vocês podem formar um livro digital de poemas de todos os seus amigos. Já pensou você ter um livro digital do seu poema e do poema dos seus amigos? Ai, gente, vai ficar muito legal e divertido. Então, qual é a tarefa? Escrever um poema, pintar, ilustrar e enviar para a sua professora. Combinado, crianças? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu estou ansiosa para ver esses livros digitais, que vai ficar muito lindo. Um grande beijo e um forte abraço! Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Estamos trabalhando nessa semana língua portuguesa. Peguem o livro de vocês, do SESI, de língua portuguesa, e abram lá na página 24. Estamos na unidade 1. Qual é a moral da história? Fábulas e mais fábulas. Na aula passada, nós lemos as 3 versões, vocês lembram? Do Lobo e o Cordeiro. E aí ficou de a gente começar a fazer esse quadro aí, preencher esse quadro, comparando as 3 versões. Nós fizemos a análise de cada uma delas, lembram? Então agora está na hora de a gente colocar isso no quadro. Bom, lá na página 24. A primeira versão está na página 22, a segunda versão na página 23 e a terceira versão na página 24. Aí, 11. Preencha esse quadro, então. Vocês começaram, fizeram na casa de vocês, chegaram a analisar, pensar? O que vocês fizeram? Se vocês já fizeram, vamos fazer a verificação. Se não, vamos fazer juntos, tá bom? Então, olhem lá. As características e daí tem ali as versões, né? A coluna da versão 1, a versão 2 e a versão 3. A primeira versão é do Esopo, a segunda também e a terceira é do Fedro. Então, a primeira pergunta é personagens da história. Quais são os personagens? Vocês lembram que a gente respondeu isso nas análises, né? E aí, nós vimos que as 3 versões têm os mesmos personagens, o lobo e o cordeiro. Vocês fizeram assim? Registraram? Dá um tempinho aí para vocês copiarem, tá bom? Ou para fazer a verificação. Prontos? Agora, na características comportamental do lobo, antes de eu colocar aqui, eu quero que vocês pensem aí, lembrem-se das aulas anteriores, porque a gente conversou sobre como ele foi, lembram? A gente falou na primeira versão de que jeito que ele agiu, né? Lembram que ele foi dissimulado, ele foi maldoso ele foi em todas, né? E aí, vocês se lembram dessa primeira versão? E da segunda versão? O que vocês acharam? Como vocês acharam que o comportamento desse lobo? Ele teve piedade? Né? Então, lá na primeira versão, o lobo foi maldoso e foi dissimulado. Eu dei a dica, lembram? E vocês também fizeram nas aulas anteriores com a Pro, lembram? Na segunda versão, ele foi impiedoso, não teve piedade nenhuma do coitado do cordeiro. Ele não teve compaixão e ele foi maldoso, né? Maldoso, ele foi nas 3 versões. Já na terceira versão, ele foi impiedoso novamente, não teve piedade.
ele foi opressor, né? Ele foi enganador. E também, né, não deixa de ser maldoso. Fizeram? Conferiram? Então vamos para a próxima parte do quadro. Só que dessa vez, essa a gente não falou, a gente não refletiu sobre isso. O comportamento do cordeiro. Como foi, quais características desse comportamento do cordeiro? Como que ele agiu na primeira, como que ele agiu na segunda versão e na terceira versão? Como foi esse comportamento do cordeiro? Pensem aí, vou dar um tempinho na tela para vocês pensarem. Conseguiram pensar aí, analisaram, voltaram no texto? Observem lá, na primeira versão, o cordeiro ele foi desobediente, ele foi irritado, né? Ele ficou irritado e também ele foi inocente. Coitado desse cordeiro, né? Ele foi inocente, e nas três versões ele foi inocente. Ele não teve culpa de nada, né? Na segunda versão, ele foi verdadeiro, tudo que ele falou foi verdade, ele não tinha nascido ainda, ele não tinha como beber aquela água, sendo que a água do rio corre, e ele estava bebendo o que sobrava do lobo, né? E não sujando a água do lobo. E na terceira versão, ele foi temeroso, ele foi verdadeiro e ele foi inocente de novo, né? De novo, ele usou os argumentos verdadeiros. E aí, que fato que gerou o embate entre o lobo e o cordeiro? O que fez? Isso aqui nós também chamamos na narrativa de conflito. Qual foi o conflito nesta fábula? O fato que gerou o embate entre o lobo e o cordeiro. Qual foi o problema? O que aconteceu entre o lobo e o cordeiro? O que será? Na versão 1, na versão 2 e na versão 3. Na verdade, são bem parecidos, né? Os motivos são os problemas, o conflito, na verdade, dos três foi bem parecidos. Olha lá, na versão 1, foi a descoberta que um cordeiro vagueava, né? Longe do rebanho, ou seja, estava lá sozinho, né? Uma presa fácil. E a compulsão de tirar a vida de outra criatura que o lobo estava, né? O lobo ele não estava nem aí, ele queria mesmo tirar a vida de uma outra criatura e se pudesse ainda ser um cordeiro inocente, né? Que ali estava sem ter nenhuma, não tinha perigo dele nenhum para o lobo, né? E aí, na segunda versão, foi ter visto, né? O conflito foi, o embate foi o lobo ter visto um cordeiro que tomava água no rio. Ele viu um cordeiro, é uma presa fácil, né? Ele devia estar com fome. E aí, né, isso já gerou o conflito. E no terceiro é ter ido beber água num regato, né, no riacho, ao mesmo tempo que um cordeiro. Novamente, né, ele foi lá de novo, ele viu a presa fácil, né, não representava nenhum perigo, e aí ele usou disso para gerar o embate. Vocês fizeram parecido? Vocês tiveram essa mesma percepção? Ou fizeram diferente? Se você fez diferente, mostra para o seu professor. Tenho certeza que ele vai querer saber de que forma você pensou. E agora, na outra parte do quadro, que está lá na página 25. Quais os argumentos do lobo e quais os argumentos do cordeiro? Né? Porque o lobo ele teve muitos argumentos para fazer o quê? Né? Comer o lobo e o cordeiro. E o cordeiro também teve vários argumentos para se safar disso, né? E aí, quais foram os argumentos do lobo? Já pensem também na do cordeiro. Quais foram os argumentos deles? Tá fácil, né? Porque nas três versões eles usaram mais ou menos os mesmos argumentos. Pensaram? Vamos fazer a verificação? Bom, o argumento do lobo na primeira versão foi que o cordeiro tinha feito insultos a ele, né, no ano passado, que se alimentava em seus pastos, que bebia em sua fonte. Na segunda versão, acusou o cordeiro de enlamear a sua água, de impedi-lo de bebê-la, que o cordeiro havia insultado seu pai. No terceiro, o argumento do lobo foi acusar o cordeiro de turvar a sua água, que havia sido caluniado pelo cordeiro.
Já o argumento do cordeiro foi que não havia nascido, que ele nem comia grama, que ele só bebia o leite da mãe, né? O segundo disse que não era possível, pois estava abaixo da correnteza, que não havia nascido no ano passado, que na verdade são bem parecidos, né? E no terceiro também diz que a água corria de cima para baixo e há 6 meses ainda não havia nascido. Na última parte aqui, os argumentos do cordeiro eram justos? O do lobo eram justos? Quais atitudes ou comportamentos humanos são criticados nessa fábula? Aqui, o do cordeiro, todos foram justos, ele falou a verdade. Já do lobo foram injustos, pois eles não tinham fundamento. Né? E as atitudes, né, foi a maldade e a dissimulação, a impiedade e a falta de compaixão, e a impiedade do opressor e a falta de compaixão. Nossa aula acabou. Terminem aí, façam a verificação, conversem com os pais de vocês, com a família de vocês e com o professor também. Tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E aí, preparados e animados para a nossa última aula de língua portuguesa? Eu estou! Bom, hoje a Pro vai tratar com vocês sobre um novo conteúdo. Nós trabalharemos sobre verbos. Vocês já ouviram falar sobre eles? Sim? Não? Eu acredito que sim, mas talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa. A Pro vai explicar para vocês o significado, em que momentos nós os usamos e vai ficar tudo muito fácil, muito claro para vocês. Tranquilo? Confiam em mim? Vocês sabem que a Pro não dá ponto sem nó com vocês, hein? Então, vamos prestar atenção aqui na lousa. Então tá lá, a definição. Verbo é a palavra que indica ação, praticada ou sofrida pelo sujeito. Fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito ou fenômeno da natureza. Um monte de palavra, parece complicado, não é? Mas acalme que a Pro vai explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes. Vamos lá, ó. Então, a ação. Observem as imagens aqui. Cada uma das imagens mostra para nós uma ação que esse menino está tendo, uma coisa que ele está fazendo, como por exemplo, meditar, dormir, escovar os dentes, tomar banho, varrer e comer. Todos esses aqui são verbos de ação. Até aí tranquilo, né? Próximo lá, que representa estado. Então observem lá, o menino está com calor. O leão está bravo e o menino está com frio. Então representa a condição em que eles estão em determinado momento. Próximo lá, fenômeno da natureza, como a Pro leu lá na definição. Então, por exemplo, choveu, relampejou e assim por diante. Até aí tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir prestando atenção aqui, ó. Aqui, a Pro montou para vocês uma linha do tempo verbal. O primeiro aparece lá pretérito ou, como nós falamos de uma forma mais simples, passado. E para que vocês se localizem, observem a ilustração. Quando vocês estavam lá no passado, vocês eram bebês ainda, né? Já aqui o tempo presente é como vocês estão agora, crianças grandes de 5º ano, não é verdade? E no tempo futuro é como vocês estarão daqui a muitos anos. No caso aqui já tem um senhorzinho de bengala, será que vocês vão ficar assim também? Então, vamos seguir lá, ó. Agora aqui vamos falar sobre os tempos verbais, que é o que a Pro acabou de explicar para vocês. Diz lá, momentos em que se passa a ação. Se vocês observarem aquela ilustração, vocês estão observando que o menino está realizando uma ação. O que ele está fazendo? Aparentemente ele está sentado ali estudando, não é? Agora, a gente vai colocar nos 3 tempos verbais para que vocês entendam certinho o que a Pro está falando para vocês. Então, no passado pretérito, ficaria José escreveu um texto. No tempo presente é José escreve um texto. E se nós fôssemos falar no futuro, será José escreverá um texto, que é uma coisa que ainda não aconteceu, mas acontecerá lá no futuro. Até aí tudo bem? Então, vamos seguir. Agora, a Pro tem um desafio para vocês. É o seguinte, eu irei realizar a leitura desse trecho, desse texto para vocês, e o trabalho de vocês é o quê? Vocês deverão observar e identificar aonde estão os verbos desse texto. Depois a Pro vai conferir. Então, enquanto eu leio, vocês devem prestar atenção e identificar os verbos. Vamos lá. Estudar é legal.
No primeiro dia de aula, a professora propôs um trabalho diferente sobre o tema. Estudar é um direito de toda criança. Junto com os alunos, ela organizou uma campanha, Toda Criança na Escola. Durante dias, eles fizeram cartazes em defesa da educação para todos e espalharam pelo bairro e pela escola. Conseguiram identificar os verbos aí, os de ação? Eu tô achando que sim, hein? Bom, agora vamos conferir aqui junto com a Pro. Primeira linha, ela tem o verbo lá, propôs. Na segunda linha, o estudar. Aqui na terceira tem organizou. Até aí tudo bem? Nós seguimos aqui, ó, no segundo parágrafo, com fizeram, que vem do verbo fazer, né? Também tem na última linha o espalharam, que é do verbo espalhar. Conseguiram identificar tudo? Vamos conferir aqui junto com a Pro agora? Então ficou lá os verbos desse texto. Propôs, estudar, organizou, fizeram e espalharam. Conseguiram? Eu espero que sim. Agora vamos para um outro exercício. Vamos brincar. A Pro vai fazer com vocês, como toda aula, um jogo de quiz com perguntas e respostas. Será só sobre 2 conteúdos, sobre verbos, que a Pro acabou de explicar para vocês, e sobre substantivos, que vocês também já são muito bons. Estão preparados? Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que são verbos? Palavras que indicam ação, palavras que indicam sentimentos ou palavras que indicam o nome das coisas? A Pro vai dar um tempinho para vocês pensarem. Acertou quem escolheu a letrinha A. Os verbos são palavras que indicam a ação. Próxima pergunta. O que são substantivos? Vamos ver quem lembra. São palavras que indicam ação, palavras que indicam sentimentos ou palavras que indicam o nome das coisas. Essa é fácil, hein? Tempinho para vocês pensarem. Muito bem, são palavras que indicam o nome das coisas. Próxima pergunta. Qual das palavras abaixo é um substantivo? A gente acabou de relembrar o que são os substantivos, agora vocês irão identificar. Qual dessas? Professora, cair ou felicidade? Pensem aí. Bom, acertou quem escolheu a primeira opção, a palavra professora. Próxima pergunta. Qual dessas frases tem 2 verbos? Vamos lá. A professora Ana vendeu docinhos, a diretora Márcia comprou docinhos para dividir ou a escola está fechada hoje? Façam a leitura aí, vamos ver quem que vai conseguir. Isso mesmo, acertou quem escolheu a opção B. Nesse caso, há os verbos comprou e dividir. Tranquilo, né? Próxima pergunta. O verbo que indica a ação presente na imagem é, então realizem leitura de imagem para vocês identificarem qual ação é. Se é jantar, passear ou chorar. Essa aqui acho que é a mais fácil que a Pro já deu na vida para vocês, né? Aqui, ó, letrinha A, jantar. Próxima. Qual dessas palavras representa um substantivo próprio? Esse conteúdo vocês já trabalharam faz muito tempo também. Escola, estudante ou Caroline. A Pro até colocou tudo em letra maiúscula aqui para dar uma confundida em vocês, mas não se confundam. A opção correta é a letrinha C, Caroline. Vamos lá para a 7ª pergunta. Aprendi muito na escola. O verbo é aprendi, muito ou escola? Qual deles, hein? Isso mesmo, a letrinha A, aprendi. E por fim, última perguntinha do nosso quiz. Qual alternativa é composta somente por verbos? Pular, dançar e sorrir, correr, dançar e escola ou caminhar, dançar e água? Essa é fácil também, hein, pessoal? É a primeira opção, letrinha A, pular, dançar e sorrir. E hoje a Pro encerra a nossa aula por aqui. Mas antes de terminar de vez, eu tenho um agradecimento especial. As aulas são gravadas aqui na Escola Adalberto Cristo. E eu quero agradecer do fundo do meu coração à diretora e a todos os funcionários daqui que nos recebem muito bem, que são muito zelosos e muito amorosos. Vocês facilitaram muito o nosso trabalho, então Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e um beijo!
Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.